Vamos lá, pessoal. O filo artrópoda, penúltimo filo do grupo dos invertebrados. Ele é o filo que tem maior número de espécies do reino animal, então compreendendo aí 3/4 do total das espécies conhecidas. A gente pode ter animais de tamanhos muito diferentes e vivendo em ambientes muito distintos. Então a gente costuma dizer que são animais cosmopolitas, né? Por essa característica de viver em lugares diferentes. Temos muitos exemplos de artrópodas, não separando agora nesse momento por classes, né? Mas abelhas, borboletas, cigarras, ciris, camarões, lagostas, aranhas, escorpiões, ácaros, cracas, lacraias e etc. Em termos de características embrionárias, né, que faz correspondência a todos os indivíduos, são animais de simetria bilateral, né, possuem um corpo dividido em 2 planos iguais, são indivíduos celomados, triblásticos, com 3 folhetos e protostômios. Além disso, são metaméricos, quer dizer, têm o corpo dividido por partes, né, por segmentos, né, por tagmas, né, no caso, que a gente chama em algumas situações. Então, por exemplo, nos próprios insetos, né, que é o grupo mais representativo, a gente diz que os tagmas são cabeça, tórax e abdômen, né? São segmentos, mas que têm uma conexão entre eles. Além disso, né, na verdade, o que dá nome ao filo, artrópoda, significa dizer que eles são animais com patas articuladas. Artro vem de articulação e poda de pés, né, de locomoção. Então, isso leva em consideração pernas, antenas, apêndices bucais, uma série de partes específicas que podem ser articuladas. Eles possuem também um exoesqueleto quitinoso, né? É um esqueleto externo, né? Feito de quitina, que facilita, né, o movimento, né? Proporciona um movimento juntamente com os apêndices, dá suporte, proteção para esses animais. Tem uma superfície rígida, né? Relacionada à musculatura, mistura os movimentos, né? Então tem uma conexão entre os músculos e essa carapaça. Esse exoesqueleto também é permeável, então isso facilita muito para alguns animais que vivem em determinadas regiões mais áridas. E o crescimento, isso é uma coisa muito importante, né? O crescimento dos artrópodas, eles fazem o que a gente chama de muda, né? Muda ou equidise. O que é isso? É a troca de carapaça, né? A troca desse exoesqueleto quitinoso. Então, se vocês olharem esse gráfico é muito importante e cai muitas vezes em prova de vestibular. O que acontece? Todos os outros animais, né, fora os artrópodas, eles crescem nessa proporção, né, de tempo e tamanho, né? Eles vão crescendo automaticamente ao longo do tempo. Já os artrópodas não é dessa maneira, né? Eles têm um crescimento, esse crescimento se estabiliza, que é o momento em que esse animal faz a muda. Depois ele começa a crescer de novo, depois ele estabiliza de novo. O que acontece? O corpo do indivíduo vai crescendo, né? E o exoesqueleto externo passa a ficar pequeno para esse corpo. Então ele precisa fazer essas trocas de tempos em tempos e proporcionar a nova formação de um novo exoesqueleto para que ele caiba dentro desse exoesqueleto, tá? Então por isso o crescimento de artrópodas funciona dessa maneira, somente de artrópodas. Bom, chegando nos grupos, né? Existem alguns grupos que não são nem mais conhecidos hoje em dia, né? Que na verdade já sumiram geologicamente falando, mas a gente tem uma possibilidade de uma hipótese monofilética, quer dizer que todos os grupos tenham surgido de uma origem comum, né? De um mesmo ancestral comum. E aí a gente tem alguns subfilos, tá? Que são os trilobitas, que são esses que a gente não visualiza mais, né, atualmente. Os unirrames, que entram em insetos diplópodas e quelópodas. Os crustáceos, né, que são os conhecidos, né, nossos ciris, caranguejos, camarões. E os quelicerados, que entram aí principalmente os aracnídeos, tá? Então, a gente vai agora falar sobre cada classe. Então, começando pelos insectos, a gente tem essa característica, né, e esses quadrinhos são fundamentais para vocês entenderem.
Então, no grupo dos insectos, a gente tem alguns representantes, como borboletas, abelhas, traços, besouros, grilos, etc. A divisão do corpo de um insecta é sempre por cabeça, tórax e abdômen. Essa separação é muito importante saber, tá? Principalmente de insetos, né, que tem um número de representantes muito grande e muitos indivíduos que ainda nem foram identificados hoje em dia. Eles possuem 3 pares de patas, um par de antenas e um par de mandíbulas. Todos esses nomes que estão aqui é porque eles vão aparecer em algum momento em outra classe, tá? Então, 3 pares de patas, um par de antenas e um par de mandíbulas para os insetos. Então, aqui são imagens, né, para vocês terem uma noção. Então, cabeça, tórax e abdômen tem uma facilidade, dependendo do inseto, a gente perceber realmente essa separação. Então, os insectos são, na realidade, ele é um grupo imenso, né? A maioria deles é terrestre, mas eles têm uma fase da vida, né? Muitos deles que são na água doce, né? Então, passa uma parte da vida ainda larval na água doce, depois eles ganham a vida terrestre, tá? São essas larvas aquáticas, né? Eles são os únicos invertebrados que são adaptados para o voo, né? Eles têm 2 pares de asa, um par anterior e um par posterior. Essas asas são asas membranosas, que são responsáveis pelo voo. Então, isso facilita muito, inclusive em relação a peso, né? Eles têm também o que a gente chama de halteres, que é essa estrutura aqui, né, que vai ajudar na orientação do voo. Existem asas anteriores modificadas, em que a gente olha, a gente não identifica que seria uma asa, tá? Não são as asas membranosas, né, são um pouco diferentes, então com isso elas recebem nomenclaturas distintas. Então a gente tem as tegminas, que são espessas, né, mais grosseiras, né, que existem nos grilos, baratas, louva-a-Deus, gafanhotos. A gente tem os hemiélitros, que a gente visualiza nos percevejos e nos barbeiros. Também são mais espessas na base, mais membranosa ao longo do corpo. E os élitros, que são coriáceos, né? São bem rígidas, que aparecem nos besouros e nas joaninhas. A gente não percebe, né? Se a gente olhar esses animais, a gente não vê que isso é uma asa, na realidade, mas ela é uma asa modificada, tá? Bom, quilópodas e diplópodas são grupos de indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo, que são chamados de miriápodas, tá? Esse grupo, né, grande, miriápodas, tem um corpo dividido em cabeça e tronco, e esse tronco tem muitas pernas articuladas, que são, no caso, os diplópodas. Então, aqui a gente tem os quilópodas, que são as lacraias, né, o centopeia, e o diplópoda, que é o piolho de cobra. Então, começando pelos quilópodas, vocês estão vendo que às vezes a nomenclatura está diferente, né? A taxonomia permite muito essas variações, não tem problema nenhum. Então, começando pelos quilópodas, né? São lacraias e centopeias, corpo dividido em cabeça e tronco, um par de segmento por tronco. Então, tá vendo? Cada pedacinho desse corpo de uma lacraia, isso é um segmento, né? Cada segmento tem um par de patas, tá? Possuem um par de antenas longas e um par de mandíbulas. Existem diferenças, né, entre esses dois grupos, por mais que olhando e vendo as características, elas são as mesmas, né? Mas os quilópodas, eles são animais que são carnívoros, então eles são predadores, então eles possuem um veneno que imobiliza suas presas para que ele consiga, né, se alimentar, já que ele é um predador. Então ele possui um par de patas, né? Primeiro par de patas transformado numa estrutura chamada de forcípula, né? Como se fosse uma região pontiaguda para ele jogar e inocular o veneno, né, na sua presa. E os diplópodas também as mesmas características, né? Cabeça e tronco, um par de segmento por tronco, um par de antenas longas e um par de mandíbulas. Só que os diplópodas são herbívoros ou detritívoros, né? Se alimentam de restos de alimentos, então não possuem essa forcípula porque eles não precisam
injetar veneno, porque eles não são predadores, tá? A parte anterior do corpo é formada por 4 segmentos, dos quais o primeiro não possui essas pernas. Então, eles são um pouco diferentes, tá? Então, você vê que essa região aqui é diferente da região dos quilópodes. Os crustáceos, né, são indivíduos representados por camarões, lagostas, cracas, siris, copépodos, tatuzinhos de jardim. Eles têm 2 possibilidades de separação de corpo. Um corpo separado por cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen. Quando a gente fala cefalotórax, é uma fusão da cabeça com o tórax, tá? Céfalo é tudo que tem a ver com que a gente chama de encéfalo, né? De uma parte da cabeça. Então, cefalotórax, porque você não consegue ver uma divisão, como aqui nessa imagem. Você não consegue ver o que é cabeça e o que é tórax. Então, a gente chama de cefalotórax. Então, tem vários pares de patas, dependendo do tipo de animal que a gente vai falando. 2 pares de antenas e um par de mandíbula, tá? Então, esse termo de crustáceo, né, está relacionado a ser um exoesqueleto que é enriquecido com carbonato de cálcio. Então, a gente percebe isso nos animais conhecidos, como lagostas, camarões, siris e caranguejos. Muitos, e em sua maioria, são marinhos, mas temos alguns representantes de água doce. Existem algumas espécies microscópicas que vivem ali, né, na região planctônica, então são conhecidos como zooplânctons, e estão adaptados a esse tipo de vida. Os quelicerados são os animais, né? O nome do subfilo é quelicerados, mas o nome da classe é aracnida, né? Então são os aracnídeos, então representados por aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Então tem corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ou prossoma e opistosoma, quando a gente está falando dos escorpiões. Possuem 4 pares de patas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. Já vamos falar sobre isso. São animais totalmente terrestres, né? Tirando um grupo de ácaros, né? Que tem essa vida mais aquática. Então, são predadores em sua maioria, né? Tirando os ácaros, que são espécies parasitas de animais e plantas. É muito estranho, às vezes, as pessoas conseguirem fazer a referência de que ácaro, né? Quando a gente fala de ácaro, as pessoas lembram de poeira, né? Que ácaro seria do grupo dos aracnídeos, mas é exatamente isso, tá? Muitas aranhas e escorpiões possuem glândulas de veneno, então são animais peçonhentos, então as instituições que fazem soros, por exemplo, antiofídicos contra a cobra, contra veneno de cobra, também fazem soros contra venenos de aranhas e de escorpiões, tá? Essa glândula de veneno nas aranhas está associada às quelíceras e nos escorpiões está associada ao aguilhão ou telson, que é uma modificação no último segmento do abdômen. Depois a gente vai ver a imagem. Na região posterior e ventral do abdômen das aranhas, a gente tem as fiandeiras, que é onde elas produzem a seda para produzir as teias. A organização do corpo de um aracnídeo, né, em termos de sistema nervoso, tem um par de gânglios cerebroides, então isso é uma situação bem de desenvolvimento, tá? O sistema nervoso está organizado, né, com gânglios percorrendo o corpo como um todo, conseguem comandar algumas atividades mesmo sem a participação de um cérebro, tá? Isso mostra que mesmo depois que os animais são decapitados, né, tem a cabeça cortada, eles continuam tendo atividades, né? Andam, voam, copulam, justamente porque tem regiões do sistema nervoso que não estão relacionadas à cabeça. Sistema sensorial, a gente tem um sistema sensorial muito desenvolvido, né, no grupo inteiro, né, nos artrópodas como um todo. Isso faz com que eles tenham uma melhor capacidade de adaptação, de sobrevivência. Eles possuem muitos receptores sensoriais para perceber questões do ambiente, então antenas táteis, antenas quimiorreceptoras que percebem mudanças de temperatura, mudanças de percepções do próprio ambiente. Pelos e cerdas, né, que são como se fossem pequenos pelos, né? A gente vê muito isso nas moscas, que às vezes elas, vocês já devem ter percebido, às vezes você consegue perceber uma mosca tá pousada e ela tá esfregando as patas assim, né? Na realidade, o que ela tá fazendo é tá limpando aquelas cerdas ali,
porque aquelas patas têm uma função tátil, então ela precisa estar com as patas limpas para conseguir se perceber melhor o ambiente, tá? Possuem alguns canais, fendas, cavidades, entre tantas outras coisas que percebem vibrações, têm terminações nervosas, eles conseguem perceber em alguma situação sons, tá? Os olhos podem ser simples ou compostos. Todos os artrópodes possuem olhos com córnea cristalino, mas tem um foco fixo, né? Não tem uma modificação, então não é uma visualização tão boa quanto a nossa. Conseguem discriminar algumas cores, como o caranguejo ermitão, que vive em algumas regiões mais escondidos. Alguns indivíduos possuem olhos compostos ou multifacetados. Quando você olha, né, é como se ele tivesse um conjunto de olhos, de pequenos olhos, tá? Os olhos compostos são isso, é como se fossem vários pequenos olhinhos que estão num grande olho, tá? Então isso acontece com insetos e crustáceos. A imagem total é formada pelo olho composto, então ele tem uma necessidade ali de pontos de luz específicos para que ele consiga perceber. Os insetos possuem os ocelos, né, que são uma região aqui ao lado dos olhos compostos, que permitem essa mudança de intensidade luminosa. Eles são ótimos em termos de percepção, né? Talvez vocês já tenham percebido, né? Às vezes a gente fala, vou pegar um matador aqui para matar essa mosca, alguma coisa assim, parece que ela ouviu, quando você volta não tem mais ninguém. Então existem umas percepções, né, do ambiente que são muito boas. Sistema circulatório aberto, então não tem vaso condutor, não tem vaso sanguíneo. O coração é um tubo alongado dorsal, né, que possui os ostíolos, que é onde passam aí o sangue vindo de algumas lacunas, já que não passa por vaso sanguíneo. Uma vez no coração, o sangue é conduzido para a região anterior do corpo, pelo vaso dorsal, que termina abruptamente, liberando sangue do espaço entre os órgãos, onde retorna para o coração. Então, existe uma circulação, mas que vai passando por essas lacunas e não por vaso sanguíneo propriamente. O sangue pode ter ou não pigmento respiratório, né? Então, não exatamente eles têm hemoglobina, então não exatamente tem um sangue vermelho. Tá? Insetos, quelôpodas e diplôpodas têm sangue incolor, sem pigmento respiratório, não transporta gases, só nutrientes e tira toxinas. Crustáceos e aracnídeos possuem um pigmento chamado hemocianina, então eles têm como se fosse um sangue mais azulado, bem diferente dos outros animais. Sistema respiratório varia de acordo com o grupo. Insetos, quelôpodas e diplôpodas têm traqueias, então tem respiração traqueal. Permite uma boa troca metabólica com o ambiente. Os crustáceos respiram por brânquias, afinal de contas são aquáticos. Aracnídeos por filotraqueias ou pulmões foliáceos. Também são grupos diferentes de aracnídeos, né? Então isso faz com que seja diferente dependendo do indivíduo. Quando a gente fala pulmões foliáceos, não é um pulmão bem desenvolvido quanto o nosso, nem perto disso, tá? Sistema digestório completo com boca e ânus. O sistema digestório dos artrópodes é muito semelhante de todos os grupos que fazem parte desse grande filo, com algumas pequenas variações. Os insetos têm aparelhos bucais muito diferentes, então ele pode ter um aparelho bucal picador-sugador, só picador, lambedor, vai depender do tipo de alimento que ele faça uso. Possui um par de mandíbulas, um par de maxilas, um grande lábio. Insetos têm um estômago ligado a secos gástricos, né, para a região de eliminação inclusive de alguns excretas. Os aracnídeos possuem as quelíceras, né? As quelíceras elas funcionam para segurar e dilacerar algumas presas, então eles seguram com essa quelícera esse animal externamente ao corpo. Então eles conseguem muitas das vezes lançar enzimas digestivas sobre esse animal, e aí com isso a gente diz que a digestão ela é extracorpórea, porque ela começa a digestão fora do corpo do animal. Quando ele joga essas enzimas, isso já começa a fazer um processo de digestão antes desse animal engolir o seu alimento. Os crustáceos possuem grandes pinças, né?
que também serve para segurar os alimentos, né? Tem mandíbulas que são pouco eficientes para trituração, mas as pinças já fazem esse processo externamente ao corpo. Alguns microcrustáceos fazem filtragem de água, né? Então não possuem as estruturas todas. Em termos de sistema excretor, crustáceos possuem glândulas verdes ou antenais. Então, como eu já falei das outras situações, a gente não precisa se prender para que serve exatamente, né? Servir, a gente sabe que é para servir para excretar o produto que não serve mais, mas não precisa se deter em detalhes sobre cada um. Os insetos, né? demais artrópodas fora os crustáceos, usam um túbulo de Malpighi, né? Uma sequência de túbulos conectados, e alguns insetos também possuem algumas glândulas retais para também facilitar a excreção, facilitar o voo e outras coisas. Em termos de diversidade e abundância, né, a gente tem os insetos como os animais mais numerosos. Várias perguntas já caíram no vestibular sobre isso, né? Por que eles são esses animais? Né? Eles têm um exoesqueleto versátil, tem a troca, tem a muda, né? O ar é conduzido diretamente às células, né? Não precisa circular tanto em determinados órgãos, tem a parte sensorial muito desenvolvida e tem uma limitação de competição intraespecífica através de metamorfose, porque eles passam por metamorfose, né? Insetos têm desenvolvimento indireto, então isso também facilita muito a sobrevivência. Insetos são muito importantes porque são indivíduos polinizadores, polinizam plantas frutíferas e com bastante folhas floridas. Então eles são muito importantes na agricultura, são utilizados também na alimentação de alguns humanos, dependendo da cultura dos países. O mel e a geleia real e o favo das abelhas também é utilizado pelos seres humanos. O bicho da seda é uma lagarta, a larva de uma mariposa, então esse bicho da seda é o que se faz a seda mesmo para fazer roupas, né? Funcionam na indústria têxtil. O casulo branco amarelo brilhante é feito por um fio com pequenos metros de comprimento, em que ela vai como se fosse costurando aquilo ali e formando essa seda. Importância medicinal, né? A gente tem vários insetos, por exemplo, entre outros animais, que são vetores de muitas doenças, né? Dengue, febre amarela, malária, filariose. A gente tem, podem também chegar na situação com pulgas, piolhos, os barbeiros. Então, a gente tem muitas doenças associadas a esses indivíduos, tá? A gente tem doenças transmitidas diretamente por uma deposição de larva, né, de mosca, a gente até falou sobre isso, né, que é uma doença chamada Berne, que acontece muito nas regiões do interior. Então, a larva coloca a mosca coloca uma larva, né, às vezes num machucado, ou às vezes nem precisa ser um machucado, mas muitas das vezes na cabeça da pessoa, ou em outras partes do corpo, e isso causa uma produção de muitas larvas e depois de indivíduo adulto que colocam ovos. Então é uma doença chata de tratar, que a larva a gente chama de Berne, né? Mas a doença é a amíase. Alguns insetos são usados para terapia larval, né? Então pessoas que estão com dificuldade de cicatrização, né? De melhorar alguns ferimentos causados por uma série de outras questões. Muitas vezes colocam larvas de alguns insetos nessas feridas, porque essas larvas elas vão se alimentar dessa matéria em decomposição. Então a tendência é que isso melhore a longo prazo, tá? Aracnídeos também são transmissores de algumas doenças, como sarnas. Então algumas outras situações, como o carrapato também é transmissor de algumas doenças, por exemplo, bacterianas. Então é um grupo muito representativo, né? Aracnídeos, né? Como os ácaros, já tinha falado que a gente faz essa relação com a poeira, né? Ele é muito deslocado pelo ar. Os aracnídeos, né? Aranhas são aracnídeos, nem todos, né? Mas que possuem essa possibilidade de produção de veneno. Tem vários tipos de aranha diferentes, com vários tipos de soros específicos que precisam ser produzidos. Quando a gente tem algum acidente com aranha ou escorpião, é interessante que a gente fale no hospital se a gente conseguiu ver,
esse animal, eles mostram imagens. Se a gente souber, melhor para resolver a questão do veneno mais especificamente. Os escorpiões também, né, tem essa possibilidade de produção de veneno. Eles têm uma ação neurotóxica e isso faz com que a gente tenha problemas neurológicos e muitas pessoas às vezes cheguem a óbito por conta disso. E para finalizar, a gente tem a entomologia forense que a gente já falou, né? Então, que é a aplicação nas pesquisas usando insetos e outros artrópodas, mas principalmente insetos, que a gente consegue perceber, né, identificar tempo, né, o tempo de morte de um determinado cadáver, de acordo com o tipo de larva que a gente encontra ali naquela região, certo?